Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Aqui está o primeiro bloco com 15 parágrafos, em português brasileiro, com vocabulário esportivo, sem subtítulos ou divisões, e focado em uma narrativa intensa sobre a notícia de que João Pedro do Chelsea programa sua volta ao Fluminense, misturando análise do impacto do próximo confronto do clube, com base nas informações disponíveis até agosto de 2025. O Fluminense, embalado pelos ecos ainda quentes da eliminação no Mundial de Clubes, agora se vê diante de uma reviravolta digna de roteiro hollywoodiano. João Pedro, seu centroavante de origens e craque revelado em Xerém, sinaliza uma possível volta, alimentando um turbilhão de emoções e batimentos acelerados nas redes tricolores. O clube, sob o comando de Renato Gaúcho desde abril, encara esse episódio com um semblante dividido entre saudade e urgência esportiva, pois o Brasileirão em 2025 posiciona no meio da briga pelo título, com a Sul-Americana entrando na fase decisiva, já classificado para as oitavas, e a Copa do Brasil nas quartas de final, além do calendário saturado do Brasileirão a partir de agosto. A notícia, ainda embrionária, chega com retumbância. Não é apenas uma contratação, mas um reencontro com identidade e história. João Pedro foi o algoz do Flu no Mundial, desferindo 2 chutes cirúrgicos contra o ex-clube e silenciando o Maracanã em seu ciclo mundialista. A mesma perna que marcou gols no Chelsea poderia agora trazer a redenção, inflando a auréola de esperança nas arquibancadas. Esse peso simbólico reverbera nos campos, pois seu retorno, se confirmado, altera imediatamente a dinâmica tática. Renato Gaúcho ganharia armamento letal na frente, deixando Germancano menos sobrecarregado e abrindo possibilidades de articulação ofensiva mais variada. A atmosfera se torna eletrizante. O torcedor, com o coração entre o frio e o calor, imagina os gritos de João Pedro, à volta, misturados às cantorias tradicionais, enquanto o elenco encara a preparação mental com adrenalina crescendo. Essa injeção psicológica pode ser o diferencial em jogos apertados, especialmente diante de adversários como América de Cali, na Sul-Americana, e Cruzeiro ou Palmeiras no Brasileirão, que ameaçam roubar pontos cruciais desta reta final. O tricolor volta a pensar em Abner, Soteldo, Canobio, Everaldo e Otávio, recém-contratados, compondo um ataque mais robusto. Se João Pedro retornar, esse enxerto ficaria ainda mais poderoso. A competição interna cresce, mas com ela vem a qualidade e a chispa que faltavam em momentos decisivos. Renato Gaúcho terá que orquestrar o elenco com precisão cirúrgica, administrando egos, ritmo físico e entrosamento em uma sequência que não permite tropeços. Entre o fim da Sul-Americana e os confrontos embolados do Brasileirão, o rumor de sua volta atua como combustível. Nasce uma ansiedade positiva, uma inquietude criativa que pode desencadear vitória por instinto. O clube se refaz nos bastidores. A diretoria pressente a chegada do reforço e trabalha para ajustar contratos, logística e mídia. O ambiente profissional se eletrifica, cada treino vira palco de observação. Mas a tensão vem também dos reflexos inversos. Rivalidade renovada, o time oposto sabe que João Pedro chegando alavanca o Fluminense. As defesas adversárias ficarão em alerta máximo. Os treinadores estudarão com lupa a movimentação daquele camisa que já foi alvo. Será uma guerra tática antecipada, e Renato sabe, não basta ter o peso do nome, é preciso que o camisa 9 esteja pronto para fatiar defesas com precisão. A torcida, em estado de transe, volta a transformar o Maracanã em caldeirão puro, com cânticos e faixas que, num misto de saudade e clamor, invocam o herói que retorna. Esse eco emocional é combustível poderoso, capaz de inflamar os jogadores já na entrada em campo. O ambiente respira expectativa, e a pressão se torna aliada, não mais vilã, mas combustível de superação. A imprensa, por sua vez, atiça o fogo. Jornais, rádios e portais jogam manchete atrás de manchete. Cada detalhe do possível retorno vira análise tática, ranking emocional, termômetro de moral. O clube se reconfigura num fenômeno midiático, e João Pedro, mesmo ausente, já é urgência popular. E dentro desse frêmito, as contratações como a de Lúcio Acosta ganham um contorno especial, ótimas individualidades, mas as massas clamam pelo filho pródigo. No retorno ao Maracanã, se acontecer, a figura de João Pedro será ponto focal, cada toque, cada finalização será sob holofote.
O time sentirá o peso da camisa e o desejo coletivo de redenção. A pulsação do jogo se intensifica, o adversário entende que trará a faca às costas do goleiro, e o Fluminense respirará altivo. E nesse xadrez narrativo, está clara a chance de transformação do clube, de ferido a ferino, ameaçado a temido. Renato Gaúcho, estrategista sagaz, entende que a tensão tem que ser administrada, e o elenco precisa ser convertido em unidade, sem traumas do Mundial, mas com a coragem do recomeço. Se João Pedro voltar, ele não é só reforço em campo, ele é válvula de esperança, catalisador de um ciclo de superação. O confronto que se avizinha, então, não é só partida, será teste de nervos, vértice de dramaturgia. Se João Pedro pisar no gramado, a rivalidade, o título, a redenção terão sabor diferente. O tricolor pode, enfim, reiniciar sua escalada. O clima, caminhando na corda bamba entre tensão e êxtase, captura o público, espectadores param na transmissão, olhos escuros grudam na bola, na promessa de gol, no latido da torcida. O anúncio extraoficial de que João Pedro estaria disposto a retornar ao Fluminense desencadeou uma onda de movimentações internas que vai muito além do campo. A diretoria já se articula para entender a viabilidade financeira do negócio, considerando salários, direitos de imagem e possíveis cláusulas no contrato com o Chelsea. Ao mesmo tempo, o departamento de futebol estuda como integrá-lo ao elenco sem prejudicar a harmonia construída nos últimos meses. A presença de um jogador com a bagagem internacional de João Pedro traz não apenas qualidade técnica, mas também um padrão de exigência diferente, fruto da experiência adquirida na Premier League. Isso eleva o sarrafo interno e obriga todos os atletas a elevarem seu nível, o que pode ser determinante para as competições que restam na temporada. O impacto psicológico de um retorno desse calibre é inegável. O Fluminense, que vive um momento de instabilidade intercalando bons e maus resultados no Brasileirão, poderia encontrar em João Pedro o catalisador para um segundo turno de recuperação e consistência. Na Sul-Americana, a chegada de um artilheiro reconhecido internacionalmente mudaria a forma como os adversários preparam suas estratégias. Deixar espaços na defesa seria uma sentença de morte diante de um atacante com faro de gol e capacidade de decidir em jogadas isoladas. Dentro de campo, a adaptação de João Pedro ao esquema de Renato Gaúcho não deve ser problemática. O técnico é conhecido por valorizar a presença física e a mobilidade no ataque, características que o atacante domina. Além disso, a versatilidade de João Pedro permite que ele atue tanto como referência na área quanto recuando para buscar jogo, abrindo espaço para a infiltração de meias e pontas. Essa flexibilidade tática é um trunfo que poderia transformar o ataque tricolor em um dos mais letais do país. A torcida, que nunca esqueceu o talento revelado em Xerém, já se mobiliza nas redes sociais com campanhas e hashtags pedindo sua volta. Esse engajamento popular pode pesar na balança, já que demonstra à diretoria e aos investidores que o retorno do jogador teria impacto direto na venda de ingressos, camisas e na audiência dos jogos. É um movimento que vai além da emoção, é marketing esportivo de alto nível, que transforma uma contratação em um produto rentável e simbólico. Aos olhos dos adversários, a volta de João Pedro ao Fluminense representaria um acréscimo considerável no poder de fogo do time. Defensores já começariam a estudar vídeos, antecipando seus movimentos e procurando pontos fracos para explorar. Mas quem acompanha o futebol sabe, mesmo conhecendo as características de um grande jogador, neutralizá-lo em campo é uma tarefa que exige mais do que planejamento, requer execução perfeita, e nem todos conseguem. Renato Gaúcho, que sempre soube lidar com nomes de peso, teria a missão de gerir não apenas a parte técnica, mas também o aspecto emocional dessa contratação. Jogadores experientes, como Cano e Ganso, precisariam ser integrados a esse novo momento sem perder protagonismo. Um ambiente equilibrado poderia fazer o elenco render acima do esperado, mas qualquer deslize no gerenciamento de egos poderia causar ruídos internos em um momento decisivo da temporada. O aspecto físico também entra na equação. João Pedro viria de uma liga extremamente intensa como a Premier League, e sua adaptação ao calendário brasileiro, com jogos em intervalos curtos e viagens longas, exigirá cuidados específicos do departamento médico e de preparação física. Garantir que ele esteja disponível e em plena forma para os jogos mais importantes será uma prioridade. Além disso, há a questão do entrosamento.
Por mais que João Pedro conheça a filosofia e a identidade do clube, muitos dos jogadores que hoje compõem o elenco não estavam presentes em sua primeira passagem. Construir sinergia dentro de campo leva tempo, mas o talento natural e a inteligência de jogo podem acelerar esse processo, especialmente se o jogador demonstrar desde o início a disposição de se adaptar às necessidades do grupo. A expectativa é que, caso a negociação avance rapidamente, João Pedro já possa estar à disposição para um confronto decisivo no Brasileirão, contra um rival direto na tabela. A simples presença do jogador no banco de reservas seria suficiente para inflamar a torcida e pressionar o adversário. Em competições de mata-mata, esse efeito psicológico pode ser determinante para abrir vantagem logo nos primeiros minutos. Nos bastidores, o clima é de cautela misturada com otimismo. A diretoria sabe que uma negociação desse porte não se resolve do dia para a noite, mas também entende que o momento esportivo do clube exige ousadia. João Pedro não é apenas uma peça que se encaixa, ele é um símbolo capaz de redefinir o destino do Fluminense em 2025. E símbolos, no futebol, têm um peso que vai muito além das 4 linhas. Para a próxima partida, a especulação já começa a mexer com o ambiente. O adversário sabe que, mesmo sem estar confirmado em campo, João Pedro estará no centro das atenções. Isso pode gerar distrações e até mudanças de última hora na preparação tática do oponente. O Fluminense, por sua vez, pode usar essa incerteza a seu favor, criando cenários em que a surpresa seja uma arma tão poderosa quanto o talento individual. Renato Gaúcho certamente está atento a todos esses desdobramentos. O treinador sabe que o futebol se joga tanto na bola quanto no psicológico, e ter a imprensa, a torcida e até os rivais voltados para um possível reforço cria uma atmosfera propícia para movimentos estratégicos. É o tipo de situação em que a experiência e o carisma do técnico podem extrair o máximo do momento. Enquanto isso, João Pedro mantém o mistério. Não há declarações diretas, apenas sinais sutis e contatos de bastidores. Essa postura alimenta ainda mais a especulação, mantendo o nome do jogador em evidência e deixando a torcida em suspense. E no futebol, poucas coisas são tão poderosas quanto a expectativa que antecede um grande acontecimento. No horizonte, o Fluminense vislumbra não apenas um reforço, mas um capítulo marcante em sua história recente. A volta de um filho da casa, em um momento crucial da temporada, tem o potencial de se transformar em um divisor de águas. E se o desfecho for positivo, 2025 poderá ser lembrado como o ano em que a esperança voltou a vestir a camisa tricolor. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Se a negociação for concluída, o anúncio oficial da volta de João Pedro ao Fluminense terá o poder de paralisar o noticiário esportivo e mudar completamente o patamar do clube no cenário nacional e continental. O impacto imediato será sentido no vestiário, onde a simples presença de um jogador com experiência internacional e identidade tricolor pode servir de inspiração para todo o elenco. É um tipo de reforço que não só melhora a qualidade técnica, mas também eleva a autoconfiança coletiva, algo fundamental em fases decisivas de campeonatos. O efeito nas arquibancadas será instantâneo. Cada partida no Maracanã passará a ser um espetáculo à parte, não apenas pelo futebol apresentado, mas pela atmosfera criada em torno do retorno de um ídolo. A torcida, que sempre foi o 12º jogador do Flu, encontrará mais uma razão para lotar o estádio e empurrar o time nos momentos mais difíceis. Essa conexão emocional pode ser determinante em confrontos equilibrados, especialmente contra rivais diretos na briga por títulos. Dentro de campo, João Pedro deverá se tornar peça central no esquema de Renato Gaúcho. Sua capacidade de decidir jogos, seja com gols ou assistências, dará ao treinador alternativas táticas valiosas. Ele poderá atuar como referência na área, aproveitando cruzamentos e jogadas de velocidade, ou recuar para participar da construção ofensiva, criando espaços para a infiltração dos companheiros. Essa versatilidade pode tornar o ataque tricolor mais imprevisível e difícil de ser marcado. O momento de sua chegada também é estratégico.
Com o Brasileirão entrando em sua fase mais acirrada, a Sul-Americana afunilando e a Copa do Brasil exigindo intensidade máxima, a presença de um jogador decisivo pode ser o fator que faltava para o Fluminense transformar boas atuações em resultados consistentes. João Pedro chega para somar qualidade, mas também para carregar a responsabilidade de ser protagonista em jogos que definem o futuro do clube na temporada. No aspecto financeiro, a volta do atacante representará um investimento considerável, mas com alto potencial de retorno. Aumento na venda de ingressos, camisas e produtos licenciados, além do fortalecimento da marca Fluminense no mercado internacional, são efeitos colaterais esperados. A imagem de um ídolo que retorna ao clube que o revelou é um atrativo poderoso para patrocinadores e parceiros comerciais. A reação dos adversários será imediata. Com João Pedro em campo, o Fluminense se torna um time mais temido, capaz de transformar partidas complicadas em vitórias com um lampejo de talento. Isso obrigará os rivais a repensarem suas estratégias, aumentando o respeito e, em muitos casos, o receio de enfrentá-lo. No futebol, o peso psicológico de um grande jogador é tão real quanto sua habilidade técnica. Renato Gaúcho, por sua vez, precisará equilibrar o entusiasmo com a disciplina tática. Garantir que João Pedro se entrose rapidamente e esteja fisicamente preparado para o ritmo intenso do futebol brasileiro será fundamental. O técnico terá também que administrar o protagonismo do atacante de forma que todo o elenco se sinta parte do processo, evitando dependência excessiva em um único jogador. A expectativa em torno de sua estreia, ou reestreia, é gigantesca. Cada minuto que antecede seu primeiro jogo será acompanhado com ansiedade pela torcida e pela imprensa. O momento em que ele voltar a vestir a camisa tricolor em uma partida oficial tem tudo para entrar na história recente do clube como um dos episódios mais emocionantes dos últimos anos. Caso o retorno se concretize, João Pedro terá nas mãos a chance de escrever um novo capítulo de glória no Fluminense, desta vez como peça-chave de um projeto ambicioso. Sua missão não será apenas fazer gols, mas ajudar a consolidar o clube como protagonista no cenário nacional e internacional, devolvendo aos torcedores a sensação de orgulho e pertencimento que só os grandes momentos do futebol proporcionam. O próximo confronto, que antes já era importante, ganha agora contornos épicos. A simples possibilidade de ver João Pedro em campo altera o clima, potencializa o apoio das arquibancadas e coloca o Fluminense em posição de superioridade psicológica. Para o adversário, é lidar com a pressão de enfrentar um time reforçado e uma torcida inflamada. Para o Flu, é a chance de provar que não vive só de passado, mas que está pronto para construir novas histórias de sucesso. E assim, entre negociações de bastidores, ansiedade da torcida e preparativos dentro de campo, o Fluminense vive dias de expectativa intensa. Se tudo se confirmar, a volta de João Pedro será mais que um reforço, será um marco, um símbolo de que o clube está disposto a sonhar grande e lutar até o fim por cada título que disputar em 2025. No futebol, histórias assim não se escrevem todos os dias, e a do Fluminense com João Pedro promete ser lembrada por muito tempo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.